Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dulles, advogada especialista no direito da saúde e no direito das crianças com autismo. Sempre que a gente fala de autismo, é levado muito em consideração a questão da fala. Muitas crianças não verbais, muitos pais que percebem o diagnóstico através do atraso da fala da criança, e isso é uma pauta muito recorrente. Então, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, eu trouxe hoje aqui uma fonoaudióloga neurofuncional com inúmeras especializações dentro do autismo, BOBAT, comunicação aumentativa alternativa, prompt, multigestos, motricidade orofacial e mais várias. O nome dela é Magali Rigon. Olá, muito prazer. É uma alegria imensa estar aqui compartilhando, então, sobre o universo da comunicação juntamente contigo. Ai, que legal. Obrigada, a gente teve uma dificuldade de agendas enorme, né? Já era para tu ter vindo um bom tempo atrás, mas aí tivemos dificuldades e tivemos que remarcar, mas é muito bom poder te receber aqui hoje, é muito bom poder aprender contigo, né? E tu poder nos contar um pouquinho da tua trajetória e de como que é esse atendimento, né, das crianças com autismo, que hoje é uma temática tão importante e uma temática tão corriqueira, né? A gente está vendo uma sociedade com um número de diagnósticos cada vez maior, né? São cada vez mais pessoas tendo acesso a essa informação e indo em busca de tratamentos. E então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre esses tratamentos, falar como tudo isso acontece. Então, é uma alegria enorme, né, te receber aqui. Eu sempre falo que a gente traz muitos profissionais da área aqui e às vezes, vários profissionais da mesma área e cada um consegue trazer um enfoque totalmente diferente, porque eu acho que cada um põe o seu jeitinho, né, em tudo que faz e eu acho que isso é muito enriquecedor. Então, às vezes, algo que talvez não toque uma pessoa, talvez uma entrevista alguém não goste, outra pessoa já é ali que serviu, que tocou, que sentiu a importância. Então, acho que essa é a graça, né, aqui do Pod, é justamente a gente poder trazer vários ângulos de uma mesma coisa, que é algo tão amplo, né? A gente está falando de um espectro, a gente está falando de pessoas que são totalmente diferentes. Então, por isso, acho que trazer vários olhares, né, sobre essas pessoas é muito bacana. Então, para começar, né, conta pra gente um pouquinho, assim, o que te levou para fonoaudiologia, o que te levou a trabalhar com autismo, onde foi que o teu olho brilhou para esse caminho? Então, eu acredito que seja isso mesmo, né, tanto o teu, né, propósito de trazer diferentes profissionais da mesma área também vai de encontro com o nosso propósito. Porque as especializações, a maioria das pessoas, né, consegue ter acesso e faz as mesmas especializações. O que vai diferenciar realmente o trabalho de um e do outro é justamente isso, né? Colocar um pouco de si sobre aquele atendimento. E isso realmente é único e é particular. Então, assim, eu não comecei fazendo fonoaudiologia. Eu comecei cursando uma outra faculdade, mas que realmente eu não me encaixava dentro dessa graduação. E eu descobri a fonoaudiologia por um acaso. Entrei nela querendo muito fazer especializações na área da audiologia, que era uma parte assim que me encantava muito, trabalhar com prótese auditiva, exames audiológicos. E no final da graduação, eu comecei a abrir olhos, né, para as síndromes, para as deficiências, para a paralisia cerebral. E estudando, o autismo chegou até mim, né? Então, posso dizer que acho que fui escolhida, né, para trabalhar com essas crianças e que hoje é a minha vida, né? Eu realmente me dedico muito para poder sempre apresentar um trabalho de excelência, né? Eu tenho diversas formações, mas cada paciente que aparece, né, o meu olhar se torna único, né, e global,
tanto dentro das potencialidades como dentro das dificuldades da criança. Tu sabe que isso é muito corriqueiro, ouvir aqui as pessoas dizerem eu fui escolhida. Porque eu sinto assim também, né? Não fui eu que procurei o autismo, foi o autismo que me achou, né? E é impressionante porque à medida que ele apareceu, parece que a minha vida... não é que parece, ela mudou realmente, assim. Mudou minha forma de ver o mundo, mudou os meus valores, a profissional que eu me tornei. Tudo foi mudando depois que o autismo entrou na minha vida. E isso é frequente, né? Eu sinto que são pessoas que trabalham com muito amor naquilo que fazem e com muito propósito, né? É isso mesmo. Porque o atendimento não termina, né, naquela sessão de 45 minutos, 1 hora. Né? E a extensão é com a família, é com os demais terapeutas, é com a escola, é com a sociedade no todo. Então, o nosso comprometimento não é só, né, ser dentro do consultório. Então, poder estar disponível em algum momento em que a família precisa, em que algum outro terapeuta precisa de um auxílio, e poder também levar para a população um pouco desse universo, né, que a gente luta tanto, né, pela inclusão, pelos direitos iguais, e para eles poderem ter voz, principalmente. E na verdade, isso é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está justamente trabalhando no sentido de trazer voz, né? De falar sobre essas pessoas, de trazer esse universo para tentar construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva. Eu falo sempre, vou repetir, acho que em todos os episódios, que é importante, eu sei, obviamente, que 90% de quem nos assiste são famílias atípicas, mas quão importante e quão interessante seria se as famílias típicas também tirassem o seu tempo um pouquinho para entender, porque o autismo hoje ele está inserido na sociedade, né? Vai ter sempre um colega na escola, é um colega no trabalho, é um vizinho. Então, assim, é muito importante que a sociedade como um todo entenda, né, o que é o autismo, as dificuldades, as potências, né? Então, eu acho que é justamente isso, assim, esse olhar e essa voz que a gente como profissional, a gente tem essa capacidade, né? Em datas comemorativas, né, eu sempre costumo enfeitar, né, o consultório e sempre trazendo, né, a temática. No último Dia das Bruxas, eu combinei com o pessoal lá do meu prédio que eu ia fazer uma dinâmica, né, dos doces e travessuras. Então, levei lá embaixo, né, uma cesta com os doces, né? E aí, cada criança que vinha para terapia, eu explicava, a gente vai descer lá embaixo, nós vamos, né, pedir doces ou travessuras. E, assim, o pessoal engajou, né? Entendeu, assim, toda essa movimentação, porque realmente, né, às vezes não é uma coisa rotineira. Então, a criança precisa da previsibilidade e, mesmo assim, às vezes se torna um pouco difícil para as crianças, né? Então, eles acabam tendo uma certa resistência. Mas, assim, foi muito legal, porque o pessoal do prédio, assim, agradeceu, né? E se sentiram, assim, sabe, eles pertencentes, né? Porque eles veem o pessoal entrando, mas não sabem o que faz lá na minha sala, né? E aí, trazendo as minhas crianças lá e fazendo, né, com o uso dos comunicadores, dos cardzinhos, dos pictogramas, do acionador, né, se comunicando com uma outra pessoa e pedindo esses doces, né, e fazendo essa troca, foi muito positivo, né? Então, foi uma experiência que me marcou eles também, né, porque eu agradeci muito e eles também nas postagens depois agradeceram também ao pessoal do prédio, né, que autorizou. Então, é uma movimentação que é isso, assim, né, começa em pequenas coisas para a gente poder levar essas crianças para eventos, né, para saídas, assim, sociais, porque a população às vezes ainda olha um pouco diferente e aí acaba incomodando a família, né, que é atípica, porque eles já têm uma demanda muito grande, né, e aí o que eles querem é isso, é socializar, é poder levar numa festa, num encontro, e que as pessoas também possam entender,
E acho que a importância porque as pessoas também têm que entender que para aquela criança, talvez aquela família, ter chegado até a festa já foi uma conquista enorme. E aí, daqui a pouco, chegar na festa e alguém olhar torto, poxa, tá sendo um desafio tão grande para aquela criança chegar até lá. Vamos valorizar isso, né? Vamos mudar esse olhar. Eu acho que isso também é muito importante, né? Isso é que nos aproxima, né? Poder olhar o outro de uma outra maneira, com empatia, com cuidado. Acho que isso nos fortalece, né? Como seres humanos, como profissionais, como família, como pais, para poder trazer realmente uma sociedade melhor, mais inclusiva, mais respeitosa e mais cuidadosa. Porque, como tu falou, tem na escola, tem na vizinhança, tem na família. Então, assim, essas crianças são as nossas crianças. Então, eles realmente precisam do nosso amor, do nosso afeto, do nosso apoio e da nossa, né, atenção, principalmente. Com certeza, isso é muito importante. Eu recebi aqui uma mãe atípica, eu acho que foi no primeiro episódio, se eu não me engano. E ela estava falando sobre a questão da inclusão do filho dela ir para a escola. E ela citou uma frase, assim, que foi muito marcante para mim. Ela disse assim, a inclusão para o meu filho é muito importante. Ele estar numa escola regular, né? Para ele conviver com crianças típicas. Mas se as famílias soubessem o quanto é bom para aquelas famílias típicas poderem conviver com o meu filho, o quanto eles vão aprender, o quanto eles vão ser pessoas muito melhores, vão ser pessoas com mais empatia, pessoas com mais cuidado ao próximo, vai ser um cidadão que no futuro vai ser um marido melhor, que vai ser um profissional melhor. É tudo uma engrenagem, né? Onde todo mundo ganha. Né? Então, a gente precisa tirar esse olhar do preconceito, esse olhar de vai atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, porque isso acontece, a gente sabe que acontece, mas quando as pessoas tiverem essa percepção do quanto os seus filhos típicos podem aprender com essa criança atípica, né? Sim, porque são valores que não é um capítulo de um livro, né? É um valor, assim, que realmente tem que vir de dentro, né? Poder ter esse olhar, esse acolhimento, esse entendimento sobre a pessoa que está do nosso lado. Sim. Então, isso é grandioso. E agora, nessa volta às aulas, todas as minhas crianças, assim, que utilizam algum dispositivo de comunicação, eu já introduzi uma foto, né, com o nome dessa criança, com a idade, o aniversário, as coisas que ela gosta, porque na volta às aulas, geralmente tem um momento de interação, né, de se apresentar, dizer o nome, e o fulaninho que ainda não fala, então ele não vai se apresentar? Não, ele vai, né, ele vai usar um dispositivo de comunicação alternativa, ele vai usar um card, né? Ele vai usar um botão, um chaveiro, uma pulseira, para poder dizer o seu nome, a sua idade, as coisas que ele gosta. Então, eu acho que essa dinâmica, né, ela é muito importante nesse momento. E com certeza, a criança que vê o coleguinha se apresentando assim, vai chegar em casa e vai contar, né? E aí, essa notícia vai disseminar, provavelmente vai gerar uma curiosidade e vai aproximar, né? Vai entender como que aquele meu amigo se comunica, como que eu vou me comunicar com ele, né? Como que ele vai me dizer se ele tá feliz, se ele não tá. E é isso. Então, assim, realmente vai ser nesses encontros, né, que as nossas crianças vão ser vistas, vão ser ouvidas e respeitadas. Com certeza, isso é importante porque, como tu falou, né, ir para a escola, por exemplo, aprender conteúdo, isso é uma coisa. Agora, aprender valores, aprender respeito, eu acho que isso é mais importante porque conteúdo, qualquer pessoa ali que se dedicar, que estudar, ele vai ter acesso ao conteúdo, né? Hoje, ainda mais hoje, a gente acesso à informação de uma forma tão rápida, né? Mas aprender valores, aprender respeito,
né? Generosidade, isso é o mais importante, eu acho, né? É um ganho imensurável. E as crianças são generosas, né? Naturalmente, né? Às vezes a sociedade, o preconceito, às vezes, do adulto que contamina a criança. Porque ela, por si só, ela é muito generosa, né? Ela acolhe, né? Sim. Ela quer ver, ela quer entender sobre aquele coleguinha, ela quer ajudar, né? Ela quer fazer por ele. E hoje, assim, nas escolas, em algumas, né, tem acompanhante terapêutico, tem monitor, né, tem o professor auxiliar, que é muito importante, né, nessa aproximação, nesse manejo, porque alguns alunos, eles precisam de um suporte, né, dependendo das dificuldades que a criança apresenta dentro do TEA, ela tem esse professor auxiliar, né, esse monitor, esse AT. Então, eles têm um papel fundamental que vão, sim, poder, né, conduzir juntamente com o professor regente, né, professor responsável, e fazer, né, essa criança ser cada vez mais pertencente neste ambiente. Com certeza, é verdade. É isso que a gente está tentando construir, né? E aí vamos ficar aqui falando e falando até a gente ter uma sociedade cada vez melhor. Mas assim, para a gente falar um pouco mais sobre a questão da comunicação. Eu acho que é importante a gente começar a falar, eu já trouxe uma fono aqui, e ela falava sobre comunicar-se não necessariamente é falar, né? Então, explica um pouquinho pra gente como as formas de comunicação, como que isso se passa, né? Então, a fala é uma delas. Mas na nossa área, a gente valoriza muito a questão da comunicação multimodal, que se dá, né, através de olhares, de gestos, de movimentos corporais, né? E também de uma comunicação alternativa. Né? Então, assim, o que é essa comunicação alternativa e aumentativa? Ela é principalmente um conjunto, né, de recursos, de estratégias que vão auxiliar todas as pessoas com necessidades complexas de comunicação. Né? E ela pode ser aumentativa, então o indivíduo, né, que já tem alguma fala, ela pode ser alternativa ao indivíduo, então, que ainda não verbaliza, né? E esse conjunto de ferramentas e estratégias, ele pode ser, então, tanto de baixa tecnologia, que daí são as pranchas, né? São chaveiros, são cards, né? Rotinas visuais, coisas realmente feitas com papel, com desenhos, né? Média tecnologia, a gente já utiliza vocalizadores, botões, né? Então, a gente consegue gravar a voz, né? Um comando simples, né? Por exemplo, um oi, e aí pode acoplar esse acionador, por exemplo, numa cadeira de rodas. E aí, essa criança, né, pode apertar e aí dizer oi quando chega em determinado lugar, né? Se ela tem uma mobilidade um pouco reduzida. E a alta tecnologia, então, seriam o uso de tablets, iPads, né? Softwares, assim, que precisam, né, de computador para a pessoa poder se comunicar, né? Então, a comunicação, ela pode estar presente em qualquer dessas tecnologias, né? Então, assim, nas escolas, por exemplo, as pranchas, elas são muito importantes, porque além de dar previsibilidade para o aluno, ela já faz com que a turma, não só para o aluno com necessidade complexa de comunicação, mas para os outros também, né? Porque às vezes algum amiguinho pode ter uma dificuldade de atenção, né? Pode se distrair mais facilmente, então para ele também vai ajudar, né? Então, é como se fosse uma placa, né? Uma placa de trânsito que facilita a vida de todos nós. Tu falou há pouco de rotinas, né? Eu já estive em alguns ambientes. Por exemplo, chega no banheiro, então tem colado na parede desenhos, por exemplo. Abrir a torneira, secar a mão, dar descarga. Então, a orientação, ela vai acontecendo através de gravuras
para que a criança consiga entender a sua rotina. É isso? Isso. Porque eles são visuais, né? Muitas das nossas crianças aprendem também pela questão do visual. Então, ter uma rotina estabelecida com o que vai acontecer antes, né? E depois ajuda eles tanto a entender o momento, como também se organizar, né? Dar uma previsibilidade, né? Saber, porque assim, quantificar, né, o tempo pode ser difícil, né? Se bem que hoje a gente tem, né, temporizadores, ampulhetas, né? Mas também poder mostrar o que está acontecendo passo a passo facilita muito. E eles aprendem, né? Tanto é que modelando, né? Olha, então agora nós vamos, né, lavar as mãos, precisa abrir a torneira, né? Eles vão entendendo, eles vão fazendo a relação do significado, né, da gravura com aquilo que a gente tá, né, falando e demonstrando, e vão fazendo o aprendizado, né? Consolidando esse aprendizado. Sim, então isso ajuda tanto na questão da previsibilidade, quanto na questão de comunicação mesmo. Isso. Tá, legal. Bom, tu trouxe aqui um iPad, né? Isso. Pra gente mostrar, então, na verdade, o que que é. A gente tem que imaginar que, quando a gente teve a ideia do pod, ela surgiu quando eu percebi muitas pessoas que não tinham acesso à informação, a muitas coisas. Quando a pessoa geralmente chega até o meu escritório e vem em busca de um tratamento, porque o plano de saúde não paga, ou porque está na fila, né, do SUS há 2, 3, 4 anos e não recebe nenhum tipo de intervenção, de uma certa forma, ela já tem algum conhecimento, ao menos, de algo que ela quer para o seu filho e não está recebendo, né? Na enchente, eu me vi diante de um cenário muito diferente, com famílias com muita vulnerabilidade e que desconheciam, né? Então, por exemplo, isso que estamos hoje aqui falando de comunicação aumentativa alternativa é algo desconhecido. Então, as frases que eu ouvia era: o meu filho é não verbal. Tá, mas ele tá tratando, ele tá fazendo alguma coisa? Não, ele não fala. Então, aquilo, para aquelas famílias, era como se fosse uma sentença. Ele não fala, ele é autista, ele não fala. Como se ser autista né, fosse a mesma coisa que não falar. E aí eu comecei a pensar comigo e disse: não, a gente tem que trazer essa informação. Então, hoje aqui a gente vai mostrar o que é o famoso tablet, né? Tu consegue pegar, acho que botar aqui para a câmera e mostrar. Isso. E cuidar para botar a saída do iPad pro microfone, para mostrar como é que é. Então, dá mais ou menos um exemplo aí. Vamos supor, então, que esse menino, né, que tem esse software, ele quer pedir para ir ao banheiro, por exemplo. Como é que ele faz? Então, assim, antes, né, de poder falar um pouquinho sobre esse sistema, é importante a gente fazer uma avaliação, né, bem detalhada, em conjunto com a família, num primeiro momento, para entender a rotina, as necessidades básicas, né, os lugares que essa criança frequenta, as coisas que ela gosta, as comidas que ela gosta, né, coisas que ela não gosta, expressões, né, que são corriqueiras do dia a dia, para poder ter propriedade para construir um sistema de comunicação adequado para a criança. É isso que eu ia dizer. Por exemplo, vai falar de comida, vão ter as comidas que ela come. Obviamente. Isso. Né? No primeiro momento, sim. Né? A gente sempre procura iniciar, assim, com a realidade da vida daquela criança. Isso, exatamente. E, assim, o tablet, né, o iPad, infelizmente, não é uma realidade de todas as famílias. Então, a criança não vai se comunicar? Sim, ela vai. Né? Então, só retomando um ponto bem importante da questão da comunicação multimodal, algumas famílias já têm uma relação de comunicação estabelecida. Né? A criança faz alguma coisa, a mãe já sabe que é água. A criança faz outra coisa, a mãe já sabe que é o cocô. Faz uma outra coisa, já sabe que quer ir lá fora. Né? E isso não vai ser perdido, né?
a comunicação alternativa, né, a CAA, ela vai vir para aumentar, né, para dar voz para essa criança, quando não estiver perto da mãe, eu poder entender o que ela quer. Então, se ela não tiver a oportunidade de ter um dispositivo de alta tecnologia, o profissional que atende essa criança pode construir em baixa, utilizar as pranchas, né? E aí, então, assim, como é que, então, eu sei quando a criança quer ir? Como que ela vai me mostrar? Né? Então, por exemplo, nesse sistema específico, eu coloquei em vermelho a palavra banheiro. Banheiro. E aí, aqui tem, então, as opções, né? Xixi. Cocô. Pum. E tem pum, né? Porque é uma coisa que as crianças adoram, né? Eles fazem um pum e a gente diz, você soltou um pum. E aí eu vou lá e... Pum. E aí eles tentam já também imitar essa articulação, porque, querendo ou não, eles já sabem que aquilo é uma situação engraçada, né? Então, isso... E aí eu não vou ter aqui? Não, eu vou ter, porque é uma palavra que a gente fala. Claro. Né? Então, assim, não estou incentivando, mas quero dizer que também se desfaz um pouco do mito de que inibe a fala. Né? Porque isso gera um reforço. E aí a criança vai tentar imitar, né? Estar ouvindo não somente essa palavra, mas outras, né? E principalmente também expressões. Eu gosto muito de colocar aqui no comunicador também coisas do dia a dia. Que nem, por exemplo... Ótimo. Não tá legal. Né? Então tem uma aqui que E aí a criança já sabe que o símbolo correspondente ao ótimo é aquele ali, ela vai clicar ali. Isso. E tem um que é muito bacana. Oh, não! Né? E aí alguns eu até posso colocar a minha fala, porque tem algumas crianças que gostam também, né? E aí o ó não, assim, é uma marca registrada, né? Ops, ó não! E aí eles começam também até tentar imitar a expressão, os gestos, e aí quando cai alguma coisa eu já modelo lá, ó não! E aí quando eu vejo, eles estão ali reproduzindo o ó não também, né? E em casa é muito bacana, porque as famílias trazem esses relatos, né? Eu tenho uma família que diz assim que a criança já discute com eles no tablet, né? A criança vai, né? Enfim, quer uma determinada coisa, ou uma comida, ou quer para ir a algum lugar, ela vai lá e pede pra mãe que ela quer, e a mãe diz agora não, a criança vai lá sim, a mãe não, a criança quero, aí procura uma outra maneira de fazer aquele pedido, né? Então isso é muito lindo, porque quando a mãe diz, não, mas a gente tá discutindo, ele já quer discutir comigo, né? Daí ele, sim, porque eu digo não, ele vai lá sim, aí eu digo não, ele procura uma outra maneira. Ele então, tá olha super se que comunicando. lindo, né? Então, essa competência operacional que a criança tem também de poder olhar, mexer, entender o significado da palavra é fantástico, né? Essa criança tá voando. Então, assim, no Natal, a gente também fez uma dinâmica bem legal, né? Colocamos ali, nas datas comemorativas, que era o Natal, aí Feliz Natal, árvores, presentes, né? E aí já dá pra fazer uma listinha de presente. E aí, quando a gente voltou ali das férias, uma mãe disse, nossa, mas porque tu ensinou meu filho a pedir presente, agora ele vive lá me pedindo presente, né? Eu falei, como assim? Sim, tu não ensinou lá no Natal? Eu disse, meu Deus, né? Então, tipo, isso perdurou, né? Então, e ele entendeu, né, que era uma coisa assim que ele podia pedir. Mas assim, isso não serve apenas para fazer pedidos, né? Porque dentro das funções comunicativas, né, a gente pode protestar, falar sobre as emoções, fazer escolhas e não apenas pedido, né? Então isso também acaba ampliando, né, todo o repertório da criança, dela poder falar como se sente, se ela quer mais, se ela não quer, se ela gostou, se ela não gostou, né? Se ela tá com frio, se ela tá com calor, se ela quer ir na casa do amigo, se ela quer ir passear em algum outro lugar, se ela quer ficar sozinha, né? Tem um aqui que eu coloco, ó, sozinho. Sozinho. Né? Porque às vezes ele tá lá num canto, e aí se eu já propus várias coisas e não deu resultado, eu digo pra ele, entendi que você quer ficar sozinho, então a Maga vai te deixar uns minutinhos sozinho. E aí pronto, foi validado, ficou os minutinhos que ele precisava, a gente retoma a terapia e segue. É muito bacana. E tu pode criar o que tu quiser.
Uhum. Aí ele é um aplicativo que tu compra e ele serve para tu fazer o que quiser. Isso. Então, assim, tem vários aplicativos, né? Tanto para o sistema Android como iOS. Alguns são pagos, outros são gratuitos, né? Na minha prática clínica, eu escolhi trabalhar com um determinado aplicativo, até pelo tempo, assim, de estudo, né, de atualização constante, né, porque fazer uma prancha, fazer um sistema demora, né, tem uma frase muito bonita de um curso que eu fui, né, não vou me lembrar o nome da autora, mas ela diz assim que quando a gente vai escolher um vocabulário para uma criança, a gente precisa ter muito cuidado. Claro. Né? Então, eu não posso disponibilizar 2 palavras se essa criança pode e deve ter 20 palavras, né? Porque isso também é uma questão importante. Assim, mas não dá para diminuir, não dá para aumentar, mas eu não consigo enxergar, não dá para ser maior, né? Então, essas queixas são nossas, não são da nossa criança. Então, porque o profissional que fez a avaliação entende que aquela criança, né, precisa daquilo. E se for pensar nos marcos, né, de desenvolvimento, o que uma criança, por exemplo, falaria com determinada idade? Né? E o que a gente quer também é sempre poder dar as oportunidades. Né? Então, eu vou montar esse sistema para a criança. E esse sistema, ele vai aumentando. Então, a criança já está indo, tu vai acrescentando novas palavras e ele vai sendo a todo momento atualizado. Exatamente. Ai, que legal. E a criança, ela se torna, assim, super independente a partir do processo da alfabetização, né? Enfim, para que eles também possam futuramente, eles, né, colocarem as palavras, né, escreverem e terem, né, outros tipos de comunicação com a escrita, né? E esse processo, ele ajuda no processo de alfabetização? Muito. Ele é trabalhado em conjunto com psicopedagoga, alguma coisa assim? Sim. Ele facilita muito esse processo, junto com as pistas também multimodais. E a psicopedagogia, né, pode e muito se apropriar desse sistema. Né, tanto na baixa como na alta tecnologia. Então, por isso que a troca é fundamental, né, com todos os profissionais que atendem essa criança. Claro. Isso é sempre que é falado a questão da importância desse trabalho em conjunto de todos os profissionais que atendem, né, essa criança, para que um possa ir vendo aonde também pode ajudar o outro, né? Um profissional verifica determinada dificuldade que, de repente, outro profissional pode trabalhar, né? A gente falava, antes de entrar aqui, uma situação que tu me descreveu que eu fiquei assim, que eu não sabia, que tu disse sobre a questão de, por exemplo, a cabeça estar acima do corpo. E se esse corpo não está tendo... não está equilibrado, isso atrapalha na fala. Exato. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso, né? Todos esses conceitos, assim, a gente sempre avalia o paciente como um todo, né? Globalmente. Né? Eu sou fonoaudióloga, mas eu não olho só para a boca do meu paciente. Né? Eu não trabalho só a boca do meu paciente, ou a cabeça, o pescoço, enfim, né? Nas questões de disfagia alimentares. Eu trabalho meu paciente como um todo, né? Então, assim, às vezes, para ele falar melhor, para ele comer melhor, eu vou precisar fazer um ajuste postural, né? Então, eu vou precisar entender como que tá o tronco, o membro inferior, né? E não estou falando isso significando que eu vou interferir em outras áreas. Muito pelo contrário, né? Eu vou pegar todas essas especificidades e colocar no meu trabalho, porque eu vou precisar de um posicionamento para que ele tenha uma deglutição eficaz, que ele possa fonar com maior amplitude, com força, né? Porque, assim, essa cabeça, ela tá em cima de uma cintura escapular, né? Dos nossos ombros, que estão com o nosso tronco, né? E embaixo temos os membros inferiores, né? E para que todos esses sistemas funcionem,
né? Eu preciso trabalhar em todos os planos de movimento, né? Tanto na frente como nos lados, né? Proporcionar as rotações, né? Tonificar esse corpinho, né? Fortalecer, ativar essa musculatura. Se eu trabalho isso, se eu consigo colocar em algum exercício, provavelmente esse paciente vai conseguir se posicionar melhor e fazer uma vocalização com mais eficiência. Né? Então, eu não vou somente mexer na boca do meu paciente e ele tá lá jogado, né? Né? Um pouco mais molinho, hipotônico que seja, né? Eu vou querer que ele tenha um ajuste postural, né? Que os órgãos fonoarticulatórios trabalhem em conjunto para que as funções que eu quero, que são de fala, de linguagem, de alimentação, desempenhem, né? O melhor para esse paciente. Claro. Então, às vezes, só melhorando o pé já faz toda a diferença, né? Talvez eu dando um estímulo nas mãos, ele já se organize, né? E aí, às vezes, a boca é o último que eu mexo. Porque eu vou fazendo outros ajustes que a boca pode ir se organizando, né? Então, é sempre tentando trabalhar de maneiras menos invasivas, mais respeitosas e que me levem ao meu objetivo, né, específico da sessão. Que legal. Fala um pouquinho pra gente, assim, eu vejo o mais comum, assim, né, quando o autismo entrou na minha vida e aí eu fui atrás de estudar, de aprender e fui muito além da questão jurídica de como fazer um processo de autismo, eu fui atrás de quem é o autista e procurar saber tudo que vivia, porque eu pensava que eu tinha que entender a dor daquelas pessoas, né? Eu passei a atender famílias atípicas o tempo todo. Então, eu tinha que saber falar com essas pessoas, eu tinha que saber entender a dor delas, o sofrimento e o que elas sentiam enfim. E aí eu fui vendo que muitos dos diagnósticos, onde parece que as famílias se atentam é na questão da fala, né? Já vieram médicos aqui e disseram que é possível hoje em dia fazer um diagnóstico de autismo em bebês de 3 meses, né? O bebê que não olha para a mãe enquanto amamenta, tudo isso é possível. Mas, se a gente for, né, olhar num espectro mais amplo, o sinal mais, parece que mais palpável desse autismo é o atraso na fala. É a criança que começa ali, existem os marcos do desenvolvimento, né, que é onde está previsto ali quantas palavras, quantas frases a criança tem que estar fazendo com determinada idade. E eles começam a perceber que isso não está acontecendo. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esses marcos do desenvolvimento, como os pais podem se atentar. Hoje em dia, a gente sofre muito com a questão das telas, né? A gente vive uma era onde a criança ela é muito estimulada com as telas o tempo inteiro. Como uma família sabe e faz para saber a diferença de um atraso de um autismo, a diferença de um excesso de tela ou então de uma falta de estímulo? Como que pode se dar esse olhar? Essa questão da exposição às telas, realmente ela está sendo muito discutida, né, com diversos profissionais nas escolas. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, tem diretrizes que explicam quanto tempo de exposição à tela as crianças em diferentes faixas etárias podem ter acesso, né? Então, se tem esse manual, é importante, né, nós, como família, terapeutas, profissionais, sempre deixarmos bem claro isso para a família, né? O recomendado é esse, né? Se passar disso, realmente podem existir danos bem significativos. O excesso de tela, ele faz com que a criança fique reclusa naquele momento, naquele mundo, esquecendo,
né, de fazer as trocas, de fazer a brincadeira compartilhada, do olhar, do contato com o próximo e até mesmo perder oportunidades de, quem sabe, andar de bicicleta, né, caminhar na grama de pé descalço, poder jogar futebol, ter essa interação que antigamente era muito mais comum, né, do que agora. Porque realmente competir com tela, com desenho, né, que tem inúmeras animações, com jogos, realmente é um desafio, né? Então, quando a família tem uma criança, né, e percebe, por volta dos 6 meses, que essa criança tem pouco balbucio, não tem uma interação tão significativa, o olhar pode ser um pouco perdido, vale a pena investigar, né? Primeiramente, uma avaliação audiológica bem feita, uma consulta com um otorrino, com um fonoaudiólogo especialista em audiologia, né? Para poder descartar problemas auditivos. Com esses exames em mãos, né? Munidos dessa informação, aí sim pode-se realizar acompanhamentos mais criteriosos. Né? É importante também poder discutir com o pediatra e também com o fonoaudiólogo, que é o profissional especialista no desenvolvimento, né, da linguagem, da comunicação. Né? Essa criança precisa receber os estímulos adequados, né, para poder seguir crescendo, se desenvolvendo e atingindo os marcos do desenvolvimento. Ah, mas a criança tem 1 ano e 1 mês, né? Fez 1 ano e não tem as palavras esperadas, né? Então, assim, não quer dizer que com 1 ano e 1 dia ela já tenha isso, né? Mas sim, se esse atraso na fala vier acompanhado de algum comportamento que realmente é um pouco diferente, de uma socialização que está um pouco comprometida, né, de alguns movimentos corporais que diferem, né, daqueles que a gente normalmente aceita, com certeza está na hora de procurar um auxílio, né, uma orientação de um profissional especializado. É importante, eu acho, a gente falar também, porque aqui a gente está falando sobre a questão do autismo. Mas eu acho que foi uma TO que veio aqui um dia e ela me disse assim, bom, se a criança não fala, tu tá vendo que ela não fala, né? Isso todo mundo sabe que ela não fala. Então não precisa esperar ter um diagnóstico de autismo, de alguma coisa. É possível, até porque esse atraso na fala, independente do autismo ou não, ele vai acarretar prejuízos, né, na vida daquela criança. O fato de ela não estar falando dentro do esperado para a faixa etária dela. Sim, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar bastante, não é porque ela não fala que ela não se comunica, né? Então, é muito importante também a gente poder ampliar o nosso olhar e ler essa pessoa de uma maneira inteira, né? Seja com o olhar, com o gesto, com algum sinal, e poder validar isso. E aí sim, ir inserindo essas palavras, modelando, né? Ou fez um movimento mais brusco, assim, com a cabeça, que daqui a pouco significa num não, né? Ah, eu entendi, acho que esse movimento você quer me dizer não. E aí, a partir daí, né, se for no primeiro momento entendido isso, seguir sempre, né, nessa linha. Se mesmo assim ainda não surtir um efeito, com certeza procurar, né, mais uma vez, um auxílio de um profissional. E claro que realmente é a fala que vem, né, mas daqui a pouco o brincar dessa criança não é tão legal para a idade. O movimento, né, do motor grosso ali também é um pouco diferente. Sei lá, a criança não consegue pular, correr,
né? Ou até mesmo tem uns movimentos dos bebês, né? Ausência de alguns movimentos, né? Um atraso motor. Então, tudo isso também impacta no desenvolvimento. Então, o olhar, claro, vai ser para a fala, mas também a gente precisa se atentar a sinais que vêm antes da fala. Claro, claro. Não, isso com certeza, assim. É que acontece que a fala acaba que é onde parece que dá o sinal vermelho, assim, né? Porque todas essas observações, elas podem ser simples para quem trabalha, para quem está acostumado, mas às vezes pega uma família que não tenha outra criança na família e que daqui a pouco não tem com quem comparar se já era para estar pulando ou não tá. Às vezes a família não sabe quando é a hora de pular, né? Essas observações, muitas vezes, elas acabam vindo geralmente quando vê uma outra criança da mesma idade, né? Que aí fica olhando e, nossa, mas né, o meu filho não faz isso. Puxa, né? Então, isso é o que eu recebo, assim, de relatos, né? Mas acaba que, pelo menos do que eu vejo, a fala, ela acaba tendo esse alerta muito grande, né? E a quantidade também das crianças não verbais, isso é muito falado, né? Então, é comum, a mãe chega no escritório e me diz, o meu filho é autista 3, não verbal. Né? Então, isso pesa muito, né? E como são os resultados, né? Porque a gente está aqui falando sobre todo esse processo de desenvolvimento, né? A gente tem especialização em BOBA, TCA, Prompt, Multigesto, tem tudo isso. E aí, como é assim? É olhar para aquela criança, ver, eu vou usar isso, e daqui a pouco ver as coisas acontecerem. Como é isso? É lindo, assim, né? Eu fico... não faz eu chorar. Muito emocionada, né? Porque a minha ideia, assim, enfim, vou abrir um parênteses, né? Eu não sou natural aqui de Porto Alegre, né? Acho que dá pra perceber pelo meu sotaque. Eu sou natural do interior, né? Então, assim, depois que eu me formei, eu trabalhei lá na minha cidade, né? Porque eu também tinha um sonho de trabalhar na PAI, né? Lá da minha cidade. E eu realizei esse sonho. Eu trabalhei lá por um período. Mas a minha vontade, assim, sempre era poder vir para algum centro maior e acompanhar outras fonoaudiólogas, né? E eu também tive esse sonho concretizado. Então, eu me mudei para cá, trabalhei em diversas clínicas que eu tive contato com muitas fonoaudiólogas, né? E essa troca, todo esse carinho que eu tive de olhar para cada uma, hoje me ajuda, né, a ver também todos esses resultados que eu tenho dentro do meu consultório, né? E essa semana que passou mesmo, eu fiz uma avaliação online com uma família da Irlanda, né? Então, não é só dentro desse município, né? As pessoas de outras partes também procuram esse auxílio e os resultados, assim, eles às vezes são rápidos e às vezes eles demoram, né? E nem sempre eles são contínuos, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde um pouquinho, daqui a pouco a gente ganha de novo. E assim, ouvir as primeiras palavras, né? Tanto pela boca como pelo uso do comunicador, ou receber uma mensagem, né, de uma mãe assim, ele me pegou pela mão e me levou lá no tablet e me pediu a bolacha, ou me disse que estava cansado, ou que queria ir dormir, ou o paciente chega no consultório e faz um oi, né, que está aprendendo a falar. Isso, assim, não tem preço, né? Uma criança que consegue se alimentar com segurança, com conforto, um feedback da família, que legal, deu certo, isso assim, não tem preço.
né? É uma coisa, assim, que acho que todo profissional da saúde quer, né? Que é ver a evolução do seu paciente, é fazer ver essa família feliz, né? Podendo acreditar no seu filho, no potencial que tem essa criança, né? Então, nós somos um instrumento, assim, né? Então, assim, é difícil, não é fácil, né? Exige muito da gente, né? É um trabalho, assim, de formiguinha, né? Então, eu, por muitas vezes, também precisei me reorganizar, porque queria as coisas para ontem, e não é assim. Então, eles também vieram, né? E eu Pra me acho, ensinar. é isso que eu ia te falar. Eu acho que eles vêm também pra te ensinar Isso. a ter calma, né? A gente tá num mundo hoje muito acelerado, né? A gente tá num mundo onde é tudo, né? Imediato. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, deu uma hora, tu não respondeu, ela já tá te Isso. cobrando uma resposta. E às vezes tu tá ocupado, tu não pode responder. E a gente se acostumou a viver um mundo hoje ansioso. Isso. Né? A gente quer tudo rápido, a gente quer tudo pra ontem. E eu acho que essas crianças, elas vêm pra... Peraí, calma. Vamos parar um pouquinho, né? Vamos com calma. Cada um pode ter o seu tempo e cada um, de fato, vai ter o seu tempo. Às vezes, as pessoas falam assim, a gente vê alguns médicos, pessoas ali renomadas dentro, né, da bolha do autismo que a gente fala, que vão pra internet e dizem, meu filho era nível 3, hoje ele é um nível 1. E aí tem um monte de gente que vai lá e diz assim, mas tu tem dinheiro, né? O meu filho não é, parece que todo autista 3 vai virar um autista nível 1. E acho que, na verdade, não é esse o intuito, né? Na verdade, o intuito é mostrar que tudo é possível. Exato. Né? A gente não sabe exatamente até onde vai ir cada criança. Exato. Porque não é uma receita de bolo. Botei uma farinha, botei um ovo, vai dar o bolo ali. Exatamente. Né? Aqui a gente não fala de uma ciência exata. Eu acho que é justamente isso que traz essa beleza tão grande. Porque é ir aos poucos entendendo até onde, né? Até onde cada um vai chegar, cada um vai entregando ali aos poucos. Mas é possível perceber que todo mundo vai evoluir de alguma forma, dentro da sua maneira e da sua capacidade. Mas o estímulo ele é muito importante para que seja oportunizado a todos essa possibilidade de desenvolvimento. O quanto cada um vai desenvolver é de cada um. Mas o estímulo, ele tem que estar sendo ali, né? Oferecido para que todos tenham a oportunidade. Exato. Não é só o paciente, né? É a família, é a história dessa família. Algumas famílias andam num ritmo mais rápido, outras num ritmo mais mediano, outras num mais lento e tá tudo bem, né? Cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas potencialidades, com as suas limitações, mas todos vão, né? Então, cada um cada atendimento é único, né? Às vezes não responde nos primeiros 30 minutos, mas pode responder nos 30 minutos finais. E a beleza é isso, é poder juntar a técnica com, né, a sensibilidade de poder ver o que está sendo principal naquele momento, né? Eu vou trabalhar com o meu paciente, mas se eu precisar chamar a mãe dele aqui e ser um ombro dela e escutar ela 10, 15, 20 minutos, eu vou fazer isso, né? Porque amanhã meu paciente vai estar ganhando com isso, né? Então, assim, a família toda, ela acaba se tornando, eu acho que o profissional, ele acaba sendo até uma extensão da família. Exato. Né? Porque vocês passam a fazer parte, né, da construção daquela família. Teve uma convidada aqui que disse, não adianta 40 horas de aba se a mãe não estiver bem, porque ela precisa estar ali, ela é o alicerce, então ela tem que estar fortalecida, ela tem que ser cuidada também, né, para garantir o desenvolvimento. E acho que vocês têm esse papel importante de orientar, de
tranquilizar. Eu acho que isso é muito importante. Eu escuto isso o tempo inteiro no escritório. Doutora, tu me passa muita calma. Que bom. E eu acho que esse é um pouco do meu papel, né? São pessoas que estão sempre vivendo uma luta, né? É luta na escola, é luta no plano, é luta... É tudo, né? Ter que pegar a criança, arrumar, levar para terapia, depois levar para escola. Tudo tem uma luta por trás. Então, a gente que tá ali, né, e vocês com uma convivência muito mais do cotidiano, assim, diária às vezes, né, tem esse papel de ser um porta-voz de calma, de tranquilidade, de mostrar que tá tudo bem, que as coisas vão dar certo, né, que tem que ter paciência. Acho que esse papel é muito importante, né? E a sensibilidade, eu acho que essa é uma palavra que ela anda muito junto disso que a gente está falando. Se não tivermos sensibilidade, não tem como a gente trabalhar com isso, né? Não tem. São coisas que andam conectadas, né? Elas precisam andar conectadas para que a gente possa, de fato, ajudar, né? Que eu acho que é o propósito maior que todo mundo tem na vida, é querer ajudar o próximo, né? Magali, o nosso horário está chegando ao fim. Nossa, que pena. Amei, foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Acho que, como eu disse, né? Tu é a segunda fono que vem aqui, na verdade, teve uma fono alimentar, né? E teve uma fono de comunicação e agora tu. E é impressionante como cada conversa é completamente diferente, assim, e a gente consegue ter uma noção diferente das coisas. Então, eu quero realmente te agradecer por ter topado estar aqui comigo, por perder teu tempo ou ganhar o teu tempo. Ganhar, com certeza. Mas por, né, usar o teu tempo. Isso. Então, vamos usar essa palavra que fica melhor. Eu sempre finalizo os nossos episódios fazendo uma pergunta. Então, né, vou fazer ela mais uma vez. Se tu tivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para ela? Conta comigo. Estamos juntos nessa. Eu digo isso todo dia, na verdade, né? Sim. Eu acho que eu ia chorar no primeiro momento, né? Acho que eu ia fazer um esforço, mas... Porque dói, né? Dói muito. Então, assim, não tem como a gente não se comover com a dor do outro. Mas também não posso chorar desesperadamente, né? Mas é isso, assim. É saber que pode contar, né? Independente se vai seguir o tratamento comigo ou não, né? Estamos juntos. Vai dar certo, né? No começo, realmente, parece tudo muito difícil. Mas acho que é aquilo que tu falou, né? As pessoas vão até ti e dizem, nossa, né? Que tranquilidade. E acho que é esse o nosso papel. Né? Como tu também já comentou anteriormente, né? O mundo tá ansioso, as famílias muito, porque se trata do desenvolvimento dos seus filhos. E eu acho que eu falaria isso porque, se fosse comigo, eu acho que eu ia gostar de ouvir isso. Né? Antes de qualquer coisa, conta comigo que, né, estamos juntos. Eu acho que isso pra mim me faz bem. Então eu acho que se faz bem pra mim, possivelmente pode fazer bem pra pessoa que tá perto de mim. Então eu acho que eu falaria isso. Que bom. É lindo ver a forma como tu te emociona, porque a gente tá falando do teu trabalho e é muito bonito ver o amor que tu tem pelo que tu faz, o amor que tu tem por essas pessoas que passam pela tua vida. E acho que é isso que a gente busca, né? E eu acho que qualquer família que cruzar o caminho dela contigo vai tá muito bem. Porque eu acho que o mais importante é isso. É essa sensibilidade, é esse amor, é esse carinho. E é o entendimento do quanto tem de sentimento ali atrás daquela criança.
né? Ela tá sentindo muita coisa. E acho que poder trazer esse olhar é o que faz toda a diferença. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada por nos ensinar. Eu adorei o tablet. Eu já tinha visto as pranchas, né, de comunicação. Já tinha visto aquelas rotinas nas salas, nas clínicas, né? Na cozinha, tem na sala, tem no banheiro. Mas o tablet mesmo, eu não... Espero que tenha ficado bom, né? Ali, que as câmeras tenham pegado bem o tablet para as pessoas também entenderem e irem atrás, né? Eu acho que a gente também... uma coisa importante que a gente acabou não falando é a questão de SUS, né? Hoje a gente não tem essas ferramentas disponibilizadas no SUS. A gente está aqui falando de um privilégio, né? Mas acho que quanto mais pessoas souberem o que existe, mais elas vão poder lutar para ter, né? Então vão ser mais pessoas falando sobre o assunto e lutando para que, quem sabe, daqui a um tempo, então, esse tipo de método também faça parte do SUS, para que mais pessoas possam se beneficiar, né, desse método tão importante, né? Exato. Eu tenho famílias, né, que se organizaram com vaquinhas, com, né... rifa. Exato, né, para poder... Mas, assim, como eu disse, né, não é só isso, né? Tem, né, as pranchas, os chaveiros. Então, realmente, né, vamos sempre pensar em utilizar, né, as telas, a tecnologia sempre a nosso favor, né? Então, assim... Os profissionais, né, não só eu, mas todos estão sempre à disposição, né, para solicitar material, para ajudar a fazer esses materiais, e que isso também faz parte, né, do nosso trabalho. Poder sempre ajudar a todos e principalmente os que realmente não têm, né, esse acesso, né, de imediato. Então, eu gostaria de agradecer também essa oportunidade, não só em meu nome, mas de toda a fonoaudiologia. A CAA, né, como carinhosamente é chamada, cresceu muito nos últimos anos, né? Ela está sendo muito estudada por diversos fonoaudiólogos muito renomados aqui no nosso Brasil, e acho que isso facilitou todos nós, né, a nos especializarmos, a irmos atrás desses recursos e trazer para as nossas famílias, né? Então, em nome de toda a fonoaudiologia, esse espaço, ele é precioso, né? Justamente para que as pessoas que não saibam ficarem sabendo e agora, com essa ferramenta, ir atrás do que é o melhor. Então, isso é muito grandioso. Obrigada, né, pela atenção e paciência de vocês e também por conduzir, né, essa nossa conversa de uma maneira muito útil e que eu tenho certeza que vai chegar a todos que realmente precisam ouvir isso nesse momento. Com certeza. Obrigada, de verdade. Obrigada. Então tá, gente, esse foi mais um episódio. Hoje ouvimos então aqui a Magali, fonoaudióloga, especialista em TEA. Se você gostou, curta, compartilhe com pessoas que você acha que possam se identificar com esse assunto. Te inscreve no canal. Semana que vem, terça-feira, às 19 horas, um novo episódio com vocês. Tchau, tchau.